Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Leandro, estudante de psicanálise, e essas aulas servem para os meus estudos, na verdade, para a faculdade. Estou no segundo ano de faculdade de psicanálise. E qual é a intenção? Poder ler aqui o texto com vocês, tudo, discutir, fazer um grupo de discussão futuramente, quem sabe, se interessarem. E ao mesmo tempo fixar bem o conteúdo, tudo, e enfim, é uma questão pessoal, mas ao mesmo tempo que agreguem para vocês também que estão assistindo neste momento. Eu acho que todo aprendizado sempre é um ganho para todo mundo. E nesse circuito de aulas, normalmente cada disciplina tem em torno de 6 aulas, e cada aula tem 5 temas e mais uma questão prática. Então hoje vai ser a aula 2, de clínica com criança, um conteúdo que eu estava esperando há muito tempo, como eu disse já na primeira aula, nosso primeiro estudo, e estou muito feliz assim, na questão do estudo dessa abordagem, assim, porque eu acho fascinante criança, acho fascinante, acho incrível, assim, e claro, tudo remete à infância. Então, quem sabe compreendendo um pouco mais assim também, para poder ajudar a gurizada aí. Claro que meu foco não é só criança, mas também adulto. Mas estamos aí, futuro terapeuta aí. E lembrando, né, pessoal, que apesar de estar tendo essas aulas, assim, essas discussões, um estudo, na verdade, eu diria, não diria é uma aula, mas é um estudo, as duas coisas ao mesmo tempo. Mas lembrando que para ser psicanalista não basta só estudar, tem que ter o tripé, a ética psicanalítica. Então, assim, não é qualquer um pode ser psicanalista no Brasil, desde que seja graduado. Mas, para ser psicanalista, primeiro tem que estudar muito a teoria, muito mesmo. Segundo, passar por uma análise, porque envolve o nosso inconsciente. Então, eu, como futuro psicanalista, eu tenho que fazer uma análise, autoanálise não, tem que passar por análise. E terceiro, quando eu for clinicar ou quando for atender pacientes, eu tenho que ter uma pessoa de fora, um supervisor, que eu possa discutir os casos, enfim, com alguém já experiente. Então esse é o tripé. Então primeiro eu estudo, segundo a análise pessoal e terceiro ter uma supervisão, certo? Então, começando na nossa aula número 2, nossos estudos da segunda aula, da faculdade que eu faço, que é a Uninter, da de psicanálise. E aí, como eu sempre digo para vocês, cada aula é separada em 5 temas. E o nosso primeiro tema é discussão psicanálise versus psicoterapia infantil. No ano passado, diversas disciplinas que eu fiz, até pretendo futuramente também colocar no canal. E tem muita questão do qual é a diferença da psicanálise em relação às outras psicoterapias, porque é uma questão muito diferente a psicanálise, que é o que me encanta. Só para trazer uma analogia aqui para vocês, digamos que eu estou com dor de cabeça. Uma psicoterapia ou uma terapia fora a psicanálise é como se eu recebesse o remédio para dor de cabeça e passasse. Mas será que eu realmente estou curando a minha doença? E se eu tenho alguma coisa mais profunda que está gerando essa dor de cabeça? Então, as psicoterapias dariam o remédio para passar. Já a psicanálise, ela iria ver o que realmente te causa dor de cabeça, para depois sim tratar. Então, a psicanálise é uma coisa muito mais profunda do que as outras psicoterapias. Claro, não estou aqui dizendo se é melhor ou pior, isso não é nesse mérito que eu quero entrar, mas são coisas bem diferentes. E a psicanálise é algo que me encantou. Estou gostando pra caramba de estudar, não me arrependo, apesar de eu ter minha formação matemática, mas estou amando a questão da psicanálise e eu quero sim ser psicanalista.
Então, sem muita enrolação, vamos lá. Como é que começa o texto aqui? Psicoterapia. Aqui já vai explicar o que é psicoterapia. É um termo abrangente e generalista, usado para designar determinada abordagem teórico-técnica, voltada para o conhecimento e tratamento de aspectos psicológicos e comportamentais. Claro, um dos exemplos de psicoterapia é o TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que a maioria dos psicólogos agora estão adotando. Então é uma terapia que, claro, a curto prazo ela resolve. Mas será que ela realmente está curando? Ou é só um momentâneo? E aí, continuando o texto aqui, o objeto de discussão nos circuitos acadêmicos, psicanalísticos e culturais, a diferença entre psicanálise e psicoterapia vem sendo debatida há algumas décadas. Não é de hoje. Para refletir sobre o tema, Renato Mezan retoma a definição freudiana de que a psicanálise é uma psicoterapia. Então Freud ele enquadrava, né, na questão que também era uma psicoterapia. E eu, particularmente, eu também acho que a psicanálise é uma psicoterapia. Só é uma abordagem diferente das demais. Mas enfim. Naquela época, a psicoterapia era um método que utilizava uma conversa terapêutica, pertencente à medicina, para o tratamento das doenças nervosas, o que tornava a psicanálise de início idêntica à psicoterapia, já que era a única existente naquele momento. E aí, recorrendo à etimologia do termo terapia, então já vamos para a origem da palavra mesmo, aí o texto diz aqui, essa significa cuidado. Terapia é cuidado. É empregado por Platão em seu diálogo Eutífron. Nesse diálogo, Sócrates pergunta a Eutífron, um sacerdote, o que é piedade? E recebe como resposta a seguinte definição: a piedade é a parte do justo que concerne ao cuidado com os deuses. E aí ele tem a explicação, o to meros to de caio peri tenton teon terapeian. Este cuidado, prossegue o Eutífron, consiste num benefício prestado por um especialista, que resulta em benefício ou melhoria para quem o recebe. Assim, o cuidado que o palafreneiro presta aos cavalos os torna mais velozes e mais saudáveis. O cuidado que o pedagogo dispensa aos meninos os torna educados, e assim por diante. Este benefício é, portanto, uma mudança e uma mudança para melhor. Então tá aí para vocês a origem de terapia, a palavra terapia. Então, aqui continuando o texto, o termo terapia implica uma ação que tem o objetivo de melhorar e de proteger. Então, essa é a essência da terapia, melhorar e proteger, percorrendo uma direção de transformação. Neste aspecto, ambas, psicanálise e psicoterapia, compartilham semelhança. Realmente. Transforma, protege, melhora. E aí, se no início da psicanálise esta era o sinônimo de psicoterapia, logo nas primeiras décadas, com as divergências teóricas dentro da própria psicanálise, no caso Jung, Adler, Rank, Reich, iniciou-se uma separação inevitável. Eu até acredito que, assim, na minha opinião, eu acredito que não mudou. Assim, eu considero uma psicoterapia também. Só é uma abordagem diferente, mas pelos estudos que eu já venho fazendo há tempos, a psicanálise prefere se separar das demais, como se fosse uma outra entidade. E aí, continuando, Freud delineou 4 elementos: o inconsciente, a interpretação, a resistência e a transferência. Isso até a gente aprendeu nos inícios das disciplinas da faculdade. Então, só um flashback aqui. Inconsciente é aquilo que a gente não tem consciência, mas está dentro da mente. Imagine, que nem eu falo, imagine vocês estão vendo uma imagem ampla, de parede a parede, por exemplo, só que está tudo escuro. E aí vocês pegam uma lanterna e apontam para um ponto dessa parede. Aí vocês vão enxergar o que está nessa parede. Só que o resto não. Só que está ali o conteúdo. É a mesma coisa no nosso inconsciente. Quando a gente torna a consciência um elemento, é como se a gente estivesse apontando a lanterna para esse elemento que se tornou consciente. Pessoal, só para vocês terem uma ideia assim, do inconsciente. Assim. A interpretação, porque
a gente fala por símbolos, tudo, e o analista tem que interpretar. A resistência, porque a gente tende a ser resistente a não querer aflorar o inconsciente, então a gente tem uma resistência. E a transferência, quando a gente coloca nossas angústias para outra pessoa, a gente projeta. E aí esses 4 elementos que o Freud destacou como essenciais para que um trabalho clínico possa ser chamado de psicanálise. Se não tiver uma das quatro, não é psicanálise. Se uma forma de trabalho clínico não emprega os aspectos citados, não pode ser chamado de psicanálise, como eu falei anteriormente. Encontra-se no terreno das psicoterapias. Só que é algo muito difícil, sim, mas é possível, claro. Mas voltando, outro aspecto de distanciamento e separação entre psicanálise e psicoterapias é o fato de estas serem formadas por abordagens que não tiveram contato com a psicanálise, que construíram seus sistemas de pensamento e de atendimento em oposição às características psicanalíticas. Isto é, eram contra a psicanálise. Então aí a separação. E justamente por terem uma história específica e uma fundamentação teórica diversa, afastam-se da psicanálise, contrapondo-se à teoria do inconsciente, ao método de interpretação, à forma de trabalhar com a resistência, com a transferência e com a postura de neutralidade e de abstinência que Freud indicava, dentre outros. Né? Então, assim, o que eu posso dizer? Muitos foram contra. Até a Anna Freud, que é filha de Freud, ela foi muito mais para a psicologia do ego do que para o próprio inconsciente. Ela foi se afastando do inconsciente. Então ela também já não achava tão importante o estudo do inconsciente, que é o que gera os sintomas, muitos sintomas que a gente tem. Por exemplo, nos dias de hoje, a ansiedade. A ansiedade é um sintoma de algo inconsciente que tá em nós. Que, enfim, que aí vai uma outra explicação muito mais profunda, mas a ansiedade é um sintoma. E só que a Anna Freud foi se distanciando também do inconsciente. Então até a própria filha foi se distanciando, até vir Lacan para fazer o retorno a Freud, que aí é uma outra história. E aí, continuando o texto aqui, destaca-se como principal diferença entre ambas o lugar ocupado pelo profissional na relação com o paciente. Então, na verdade, assim, o que diferencia das psicoterapias para a psicanálise? É como nós, terapeutas, vamos se portar de frente ao paciente. Então, a nossa postura muda muito comparado. Então, tanto é que, assim, eu tive experiência de terapia que não é psicanálise, que eu já passei por tratamento, tudo, e é muito diferente, muito mesmo. Mas continuando aqui, vamos ver o que eles trazem aqui. Na psicoterapia, ocupa-se um lugar de saber na relação com o cliente. Eu prefiro usar paciente, já falei em outros vídeos. Na qual o profissional tem um saber acerca deste, promovendo durante o tratamento um processo identificatório face ao psicólogo, trabalhando com a via de sugestão. O que isso significa, pessoal? Que na verdade, assim, vocês vão fazer uma psicoterapia, tá? E aí chega um psicólogo na frente de vocês, tudo. Ele ouve as demandas de vocês, o que vocês precisam, né? E aí, só que o que ele vai fazendo, o terapeuta, para vocês? Vai se identificando, dizendo, eu sei como é muito difícil, já passei por isso também, algo semelhante. E ele começa a sugerir, como aqui fala a sugestão. Mas quem sabe tu não faz desse jeito? Quem sabe tu não faz assim? Ou quem sabe tu não vai por esse caminho? Será que não é melhor ir por este? Então eles vão meio que te conduzindo, como se fosse uma segunda mãe, um segundo pai. As outras psicoterapias. Por isso que fala a via de sugestão aqui no texto. Quanto à psicanálise, justamente o fato de o analista ocupar o lugar de não saber, porque o psicoterapeuta, em geral, ele é o dono do saber, ele vai te dar sugestões, ele é o que tem o conhecimento. E logo tu vai depositar todas as confianças nele, porque tudo que ele falar, a princípio tu vai acreditar, porque ele é o detentor do conhecimento. Só que o psicanalista, ele não ocupa essa posição. Como fala aqui, é o lugar de não saber. Ou como fala aqui, a ignorância douta de Lacan. E dispor-se a ouvir o que o paciente tem para contar. É justamente isso que possibilita que a análise ocorra.
De forma clara, o analista é o avesso do mestre. Tipo, o papel do analista não é ser mestre, mas sim ser o ouvinte, a escuta. Só para vocês entenderem um pouco mais por o que o texto está falando no geral. Já expliquei para vocês agora do psicoterapeuta em geral, como é que ele faz, ele vai dando sugestão. Enquanto o psicanalista ele não te dá sugestão. Por quê? Porque na verdade ele quer que você, que está passando por um tratamento psicanalítico, vamos supor que o seu terapeuta é um psicanalista, ele não quer ser teu pai e tua mãe. Ele quer fazer que tu cresça, que tu haja sozinho, que tome as próprias decisões. E mesmo que as decisões sejam uma decisão errada, uma escolha errada, mas que você saiba assumir o erro. Tu vai saber assumir o erro. E tá tudo bem. E a psicanálise te ajuda a te aceitar mais e se tu errou, não tem problema nenhum com isso. Claro que alguns erros têm consequências, mas aí tu tem que estar ciente que vai ter consequências. Mas tu é o dono da tua vida. Então, uma analogia, digamos assim, o psicoterapeuta em geral, ele dirige o carro para ti e vai te ensinando. Agora, o psicanalista, ele é o teu carona. Ele não dirige para ti. Tu vai dirigir. Ele vai te ajudar ali, ele vai te servir de apoio. Mas quem vai dirigir é tu. Então essa é a diferença. E aqui, para terminar o tema 1, pode-se salientar também quanto ao objetivo do tratamento. Enquanto na psicanálise o objetivo é promover uma reestruturação psíquica, sem a preocupação de eliminar os sintomas, nas psicoterapias o objetivo direto é de supressão de sintomas, numa perspectiva adaptativa. Tipo, a ideia é dar o remédio para dor de cabeça. E pronto. E aí, como a gente está falando clínica com criança, aí vem o tema 2 que fala o sintoma da criança e a criança como sintoma. Vamos entender melhor o que fala o tema 2. Então o que diz aqui? Pensar em sintoma implica pensar, primeiramente, a própria noção acerca deste. Então no momento que está pensando no sintoma já é um pensar. É o que está dizendo aqui. O sintoma pode ser descrito como um representante, um sinal, uma metáfora de algo que pertence ou que fala a respeito do próprio sujeito. Isso é, pelo que eu estou entendendo aqui, o sintoma está dizendo alguma coisa. Ele tem uma simbologia, ele tem algo. Pelo que está falando aqui. Com base nos ensinamentos freudianos, sabe-se que eles são construções inconscientes, assim como os sonhos e os atos falhos. Para quem não sabe a base psicanalítica, quando começou com Freud, ele começou a analisar sonhos. Inclusive, o livro A Interpretação dos Sonhos é algo maravilhoso. Aconselho vocês a lerem. Aí vocês vão descobrindo coisas assim que, olha... Claro que uma pessoa de fora analisando é muito melhor os teus sonhos. Mas os teus sonhos dizem muita coisa sobre ti. E sobre o que está no teu inconsciente. Só que de uma maneira mascarada. Só trazer um exemplo aqui. Por exemplo, tu sonha com uma casa pegando fogo. Daqui a pouco a casa representa tu. E aí? E aí tem uma série de questões assim que ele pega restos de urno, tipo, sei lá, tu falou com um amigo sobre fazenda. Daqui a pouco tu sonha com a fazenda, só que o teu sonho, o teu inconsciente, ele não quer mostrar uma fazenda. Ele quer mostrar outra coisa. Só que ele usa a fazenda como um disfarce. E assim por diante. Mas só para vocês entenderem. E os atos falhos aqui que fala é aquele sem querer. Ops, não era isso que eu queria dizer. Ou que nem muitos vão mandar uma mensagem para a pessoa amada e às vezes quando vai ver tem outro nome. E aí, ops, ato falho. Mas será que é um ato falho mesmo? Então é o inconsciente ali falando através dos atos falhos também. Né? Isso é só um exemplo, mas muitos acontece isso. Trocar nomes, se enganar de endereço, enganar de rua. Enfim, é uma série de questões aí. Umas mais bobas e outras não.
O sintoma se constitui por um trabalho psíquico inconsciente. Então é o inconsciente que ele força o sintoma, que lança mão de dois processos. Ó, condensação e deslocamento. São dois conceitos aí que não sei se ele vai explicar aqui, mas trazendo uma parênteses aqui de condensação e deslocamento. O que acontece? Condensação é quando, vamos supor, num sonho, tu sonha com um rei, por exemplo, e aquele rei pode representar ao mesmo tempo o teu pai, o teu avô, o teu chefe, ou o teu irmão, e as 4 pessoas podem estar representadas por aquele rei ali que apareceu no teu sonho. Condensou. Deslocamento simplesmente muda o cenário, mas que tem a ver com o cenário, ou a pessoa, enfim, só muda. Por exemplo, que nem um exemplo que eu vi num dos vídeos, acho que foi do Lucas Napoli. A vizinha ali muito afim do vizinho. Só que para ela é uma coisa horrível, porque ela é casada. Então ela não... Deus o livre, como é que ela está desejando o vizinho? Aí tá, tudo bem. E ela joga pro inconsciente, tipo, esquece. Só que daí a criatura sonha com seu primo, de 15 anos atrás. Só que o primo... Aí ela falou, pô, mas por que eu sonhei com ele? Só que o primo se chama Paulo. E daqui a pouco o vizinho se chama Pedro, que começa com P também. Então o que o sonho fez? Deslocou. Em vez de sonhar com um vizinho, que seria uma coisa muito ruim, que existe uma barreira, o inconsciente ele quer desejar o vizinho, caso o inconsciente dela. Só que o ego dela, o superego, não quer deixar. E ele barra isso até do sonho. Porque o sonho, o inconsciente, ele traria o sonho real. Só que os julgamentos, o superego é o nosso julgamento, que diz que é certo e errado para nós. Que é ensinado desde os pais, enfim, sociedade, os nossos valores que a gente vai construindo ao longo do tempo. E aí ele não quer deixar. Ele cria uma barreira e diz, não, Deus o livre, tu sonhar uma coisa dessa. Aí o que o sonho faz? Ele troca o personagem. Aí traz o primo dela, que até então não tem nada demais. E aí o sonho passa pela barreira do superego. Aí aí passa o primo e a pessoa sonha com o primo, mas por que o primo? Então só para vocês entenderem a diferença de condensação e deslocamento, isso na questão do sonho. Então, continuando aqui, sabe-se que quando as defesas psíquicas fracassam, o sintoma aparece. É aquela coisa, não consegue realizar o desejo, está no inconsciente, mas ele tem que realizar de alguma forma. Então como é que isso realiza? Através do sintoma. Uma dor na perna, uma dor nas costas, às vezes está com aquela preocupação que jogou lá no inconsciente, porque não quer se preocupar com aquilo, e aí simplesmente tem dor nas costas. Daqui a pouco é uma coisa que, daqui a pouco o emprego tá ruim, e tu não quer admitir, porque ou não é questão de admitir, mas tu sabe que tu depende daquilo. Então eu tenho que aguentar, porque aquele, mesmo sendo o emprego sendo ruim, mas eu tenho que trabalhar. E aí joga pro inconsciente. Só que o inconsciente, ele quer odiar o emprego. Ele quer satisfazer o desejo de odiar o emprego. Então o que ele faz? Vem os sintomas, dores nas costas, dor na perna, dor de cabeça, ansiedade, depressão, enfim. Aí é uma série de questões aí que depende de como está a questão do inconsciente. Tá, pessoal? E ainda que seu sentido seja recalcado é aquilo que está lá no inconsciente. Tipo, eu recalquei. Não quero sentir isso. Isso para mim é horrível. Recalco. Tornando-se estranho ao próprio sujeito. Então aquilo se torna estranho até à própria pessoa. Ele mantém sua função de comunicação, de mensagem, e mais do que isso, de satisfação, passível de ser decifrado. Claro, ele vem, então o inconsciente fala de outras maneiras, porque eu não quero saber disso, eu recalquei. Então ele vem através de outras coisas, ato falho, sonhos, brincadeiras. Foi só uma brincadeira. Toda brincadeira tem seu fundo de verdade, pelo menos na psicanálise. E aí o sintoma fala pelo sujeito. Então o sintoma também é uma fala. E o sujeito fala pelo sintoma. Tem uma linguagem estruturada aí. Isso tudo quem construiu nessa questão da linguagem foi o Lacan, só para vocês terem uma ideia.
Especificamente aqui, considerando a criança, trata-se de situar o lugar da família no sintoma da criança. E o sintoma da família na criança. Então tipo, a criança está tendo um sintoma, então a gente tem que ver qual é o lugar da família naquele sintoma. E olhando a família, o sintoma da família na criança. Por quê? Eu imagino, pelo menos aqui. Porque o fato de que, como a criança não tem tantas resistências, o inconsciente é um pouco mais ao céu aberto, a criança não tem muita coisa recalcada, porque, enfim, ela é criança. Então, às vezes, muitos sintomas dela ou muitas questões dela vêm da família, pelo que eu estou entendendo aqui. E aí, Alfredo Jerusalinski diz que o sintoma é uma tentativa elementar, mas desesperada de sustentar um mínimo de subjetividade diante do imperativo do outro. Então, tipo, pelo que eu estou entendendo aqui, apesar de um termo mais lacaniano aqui, que geralmente, assim, só para vocês terem uma ideia, quando se fala de Lacan, é algo muito complicado de entender. Os textos deles são muito rebuscados, muito... Como tá vendo, ó, o sintoma é uma tentativa elementar, mas desesperada de sustentar um mínimo de subjetividade diante do imperativo do outro. Então a frase em si já é tenso. Tudo bem que vem de Alfredo Jerusalinski, mas isso aqui ele deve ser da, digamos, da escola de Lacan, para seguir o mesmo... Mas vamos tentar interpretar aqui, eu vou tentar aqui. Então o sintoma é uma tentativa elementar, então uma coisa muito simples, muito primitiva, elementar, mas desesperada. Então há um desespero. Então, pensando que o sintoma é uma fala da criança, há um desespero da criança, e ela está falando através do sintoma, sustentar um mínimo de subjetividade. Por quê? Porque ela, pelo que eu estou entendendo, sustentar o mínimo, porque ela não sabe o que está acontecendo, ela sabe que alguma coisa não está batendo ali em relação à família em relação a ela, enfim, o contexto familiar dela. Ela não está conseguindo discernir o que é. Então, para sustentar um mínimo de subjetividade, um mínimo da questão dela, é o sintoma. Diante do imperativo do outro. Quando se fala do outro, normalmente, assim, pessoal, pode ser da família, do pai, da mãe. Quando fala do outro, é que é muito mais amplo. Por exemplo, ele sabe que é errado matar, por exemplo. Né? Foi instituído. Mas quem disse que matar é errado? Já pararam para pensar? Quem disse que é errado? Aí se fala no grande outro. Alguém falou. Existe algo acima que determina as coisas. Vem de algum lugar que matar é errado. Que é o grande outro, que é o outro. Então é mais ou menos essa ideia aí. Claro que os pais também carregam coisas do grande outro, do outro. Então é uma cadeia de significantes aí que vai se carregando para sempre. Por isso que a gente é muito ligado aos nossos pais, e os nossos pais também é ligado aos nossos avós, e assim por diante. E como bem alerta a Leda Berardino, não podemos esquecer da condição da infância de inacabamento e construção do falacer. Nunca ouvi falar. De novo, vamos ver. Não podemos esquecer da condição da infância de inacabamento, ou algo inacabado, construção do falácer, dependente absoluto da fantasia do outro para ter um lugar e dos significantes do outro para se entender. Olha, cada vez vai ficando mais tenso aqui o texto, hein? Não podemos esquecer da condição da infância de inacabamento e construção do falácer. Olha, pessoal, isso aí eu confesso, teria que pesquisar. Eu vou anotar aqui no meu caderno. E para a próxima aula, ou daqui a pouco, coloquem aí nos comentários. Falácer. Vou anotar aqui, falácer. Pesquisar. É algo muito específico. Então, encaminhando a construção do falácer. É construção ainda. Tá aqui, construção. Construção. Bom.
Aí, construção do falácer. Aí está falando assim, ó, que essa construção do falácer, esse elemento, dependente absoluto da fantasia do outro. Lembra que o outro, o grande outro, por isso que está em letra maiúscula, que instituiu algo, que é certo ou errado, enfim, mas instituiu. Então, e essa construção é dependente absoluta da fantasia do outro. Para ter um lugar, tipo, para te situar no lugar, também se sentir pertencente, e dos significantes do outro para se entender. Claro, porque existem significantes. Que seria o que significa aquilo que está trazendo o outro. O que significa o ato de matar, por exemplo. Então é meio que o sujeito tem que se apropriar. No caso aqui a gente está falando de criança. Então, e aqui no caso a Leda está alertando. Não podemos esquecer da condição da infância de inacabamento. Então quer dizer, a criança tem, em resumo, pelo que eu estou entendendo aqui, então, acho que agora veio a luz. Como a criança ela não tem a questão psíquica formada, então tem um agravante em cima disso. Além de ela estar recebendo as questões do outro, tem essa questão inacabada. Esses apontamentos fazem pensar que em determinada fase o sintoma da criança, em suas variáveis manifestações clínicas, diz ao mesmo tempo da particular construção subjetiva da criança, já em andamento, já estruturada em seu psiquismo, mas ao mesmo tempo em outra, diz da leitura, da interpretação e concomitante resposta ao que ela é convocada a dizer sobre o entorno. Então os apontamentos fazem pensar que em determinada fase da criança, o sintoma da criança, suas variáveis manifestações clínicas, então pode ser qualquer tipo de sintoma, diz ao mesmo tempo da particular construção subjetiva da criança. Tipo a construção do eu dela. Está dizendo alguma coisa da construção dela. Em outra, diz da leitura, da interpretação e concomitante resposta ao que ela é convocada a dizer sobre o entorno. Então o sintoma está dizendo algo do entorno dela. E ao mesmo tempo que a criança já habita o sintoma, no que esse sintoma diz dela própria, ela também representa e revela o sintoma parental. Então, nesses casos, trata-se de uma criança já atravessada pela vivência de castração, de falta em que o simbólico funciona. Então, tem uma falta aí na criança. Ou seja, aqui o sujeito fala, essa criança atravessada pelas palavras e ideias que a representam, justamente permite a ela funcionar nesse campo representacional. Então ela tem propriedade das palavras, dos significados e significantes. E aí é o que faz ela funcionar nesse campo representacional. Lembra que eu falei dos psicóticos, que eles não têm a simbologia, tudo no real, tudo tem que ser exatamente aquilo, porque ela não se estruturou psicicamente. Então, mas a criança está nessa formação. Então, o sintoma propriamente dito é uma construção da neurose infantil, estrutural e se articularia com o complexo de castração e o complexo de Édipo, que aí são assuntos de Freud. Os pais estão implicados no que se refere às suas funções simbólicas. Tais apontamentos estão alinhados com as colocações de Lacan. Está muito Lacan, na verdade. Acerca de duas posições do sintoma da criança. Respondendo ao que há de sintomático no casal parental, e outro encarnando a objetalização da fantasia materna. No âmbito da clínica psicanalítica infantil, observa-se a articulação entre a demanda inconsciente dos pais e o sintoma infantil. Claro, porque como a criança tem o inconsciente ao céu aberto, provavelmente ela está carregando os sintomas dos pais. Então é os pais que estão fazendo que a criança tenha esses sintomas, pelo que eu estou lendo aqui. O doutor compreende que a criança encarna e presentifica por meio dos sintomas as consequências de um conflito familiar ou conjugal, por exemplo, separação dos pais, por exemplo, camuflado e aceito por seus pais. Cabe a ela suportar inconscientemente o peso das tensões e interferências da dinâmica emocional sexual inconsciente em ação dos pais, cujo efeito de contaminação mórbida é tanto mais intenso quanto mais se guarda ao seu redor o silêncio e o segredo. Então, os sintomas infantis manifestos são uma ressonância às angústias e aos processos reativos às angústias dos pais. Então, na verdade, é um reflexo dos pais.
Entretanto, não é certo que essa desordem tenha uma relação explícita com os distúrbios apresentados pela criança. Então, não é uma garantia, é um indício. O que se mostra prejudicial ao sujeito não é tanto o confronto real da criança com uma verdade penosa e traumatizante, mas aquilo que não foi claramente verbalizado. Então, o problema não é a angústia, a criança tem angústia. Ela pode ter angústia e tem que ter também. Ela tem que aprender a ter angústia. O problema, pelo que eu estou lendo aqui, é a questão do não verbalizar. Ela não saber o que é essa angústia. Lembra da função alfa da mãe com o bebê? Da clínica de Bion? Então, é a mesma coisa. Só que a criança, pelo que eu estou vendo assim, pode ser qualquer idade, na verdade. Então, na verdade, o que não foi claramente verbalizado. Então, ela não está sabendo nomear a angústia, ela não está sabendo o que é essa angústia. Aí o que vem a ser o seu confronto com a mentira do adulto. É o não dito que assume relevo por poder ocasionar danos psíquicos. Então o problema da criança não é o não falar, ou melhor, é o não saber. E aí, claro, porque às vezes os pais escondem as coisas das crianças para talvez proteger. Só que às vezes o proteger é o pior. Então é importante essa questão dos pais falarem para a criança entender a angústia. Por que a gente está se separando? Filho, a gente está se separando. Por causa disso, faz parte, babá. Vai te doer? Vai. Mas é por causa disso. Mas aí tu vai aprendendo com o tempo e assim por diante. Mas é um exemplo que eu trago para vocês aqui que me veio na mente. Aí, quanto a outra forma de sintoma na criança, que aí é quando vem dos pais na criança, porque antes era sintoma da criança, agora é na criança. Deve-se considerar que há uma nuance a ser observado, o fato de que existem manifestações sintomáticas que estão fora do âmbito das metáforas. Então não se trata de sintoma neurótico. São sintomas que se caracterizam diferentemente da formação inconsciente no sentido freudiano. Sintomas que não são sintomas. São manifestação em que o sujeito do inconsciente está excluído da sua construção, sem o recurso das representações, do simbólico como possibilidade de expressão. Achei um pouco confusa essa parte aqui. Eu acredito que daí não é sintoma de doença ou alguma coisa assim, mas é alguma coisa a mais ou como a criança está se portando. Eu acredito que seja isso. Então, nesse sentido, exemplifica-se com sintomas psicóticos as passagens ao ato e fenômenos psicossomáticos, diferente de conversões histéricas. Então, nesses casos, há uma ausência de sentido. Não se trata de metáforas a serem decifradas. Em tais manifestações, há uma ausência do sujeito. Algo exterior ao sujeito mostra-se. Então, na verdade, aqui já está falando de um possível psicótico aqui. Ou transtorno, se não me engano, de personalidade, uma coisa assim. Então, porque daí é a ausência do sujeito, ele não consegue simbolizar. Sabe-se que quanto menor a criança, maior a pregnância significante do entorno. O que significa dizer que as palavras em torno da criança, o campo da linguagem, tem maior potência para encarnar. Por isso que a criança ela aprende muito mais coisas do que nós. Então ela é a idade para aprender isso. Então se ela não tiver isso, é onde ela não consegue simbolizar. E aí vem a psicose. Então aqui continuando. Então trata-se aqui do efeito mimético das palavras. A ausência de diferenciação do sujeito em relação ao outro coloca-o diretamente à mercê dessa captação imaginária. Ele não consegue simbolizar. Sem o recurso do anteparo simbólico, como aqui está falando. Nesse caso, a manifestação sintomática não representa o sujeito, não fala dela, permanecendo exterior a ela própria. O entendimento a respeito da posição da criança e de sua família quanto ao sintoma determina a correta direção do tratamento. Então, na verdade, quando fala sintoma da criança, é quando a criança externaliza, quando o sintoma vem dela. E aí é uma criança, digamos, saudável psicamente, mas com alguma questão que está acontecendo familiar nela. Já na questão do sintoma na criança, na verdade é a que está falando um caso de psicótico, de psicose. Uma criança psicótica, que aí não consegue simbolizar o sintoma. Então ela não tem um sintoma. Claro que ela está apresentando questões que divergem da sociedade, enfim, certos padrões aí. Mas aí é o sintoma fora dela. Não é dela em si, é fora.
Então aponta-se uma reflexão entre o sintoma da criança e o sintoma na criança, salientando que uma pequena, mas importante diferença se faz no quesito sujeito do desejo. O sintoma na criança é o sintoma atribuído a ela pelo discurso dos pais cuidadores. Tipo, os pais vêm com a queixa, a criança tá assim, assado, mas para ela tá tudo bem. Porque ela não está se preocupando em simbolizar. Ela leva muito ao pé da letra. O sintoma da criança envolve o sujeito em questão, ou seja, a própria criança, sujeito singular. Bom, e aí vem o tema 3, que é a demanda e indicação para a psicoterapia infantil. Cada vez mais observa-se no social a veiculação e a popularização acerca do uso de psicoterapia, que é muito importante mesmo. Nota-se que hoje já não existe mais o preconceito ou estigma que havia há 2 décadas relacionado a tratamentos psi. Tipo, por exemplo, quem se trata com psicólogo é louco, quem faz tratamento é louco. Tinha muito esse preconceito. Hoje acredito que diminuiu bastante, assim, as pessoas estão mais esclarecidas. Com certa frequência, escutam-se as pessoas falando e planejando ir ao psicólogo, e mais comumente ainda pretendendo levar o filho ao psicólogo. Então isso já está bem comum. Por um lado, isso demonstra a aceitação das ciências psicológicas e o reconhecimento da importância que este cuidado tem para a vida delas, da dimensão individual até nos meios institucionais. Por outro, nota-se uma certa tendência à psicopatologização de muitos comportamentos. Nos meios familiares e escolares, identifica-se uma banalização de quadros psicopatológicos. São muitos hiperativos, deprimidos, bipolares, autistas. Tipo, a criança tem que ter uma identificação psicopatológica. Então virou moda também, em contrapartida, né? Tudo tem 2 viés sempre. Nada se soluciona, olha. Como diria um ex-colega meu de trabalho, toda a solução de um problema gera outro problema. Então, muitas vezes, as crianças muito pequenas em idades para determinados diagnósticos, já medicadas notoriamente de forma precipitada. Isso eu acho horrível. E aí fala aqui um pequeno texto, enfim, mas olha, e é bem isso mesmo. Aí tudo é remédio. Passa. Não, tu tem que ver um tratamento pro teu filho pode ser que seja autista. Só que aí ele tá no tratamento psicológico tudo, e tá bem. Tá vivendo em sociedade, tá tudo bem. Que diferença vai fazer saber que é autista? Você entra na questão da simbolização, ou dar nome à angústia, enfim. Mas aqui banalizou, essa é a questão. Parece que é bom ter uma patologia. Então, o questionamento acerca do motivo da procura pelo psicólogo, a veracidade da aceitação de uma criança em tratamento, e mais ainda, a criteriosa avaliação, todos esses aspectos devem ser sempre o primeiro norte do profissional. Então, o questionamento sobre a autoria da demanda é o ponto fundamental para todo início de trabalho. Então, tem que ter um questionamento sobre a demanda. O que é essa demanda? O que a criança está precisando? O que está acontecendo? Para ter um início de trabalho, né, pelo que está dizendo aqui, desde consultórios a instituições. Tanto a própria família quanto a criança precisam posicionar-se com relação ao pedido de consulta, uma reflexão conjunta e aberta a respeito da percepção de cada um. Só que assim, né, eu entendo aqui o texto, agora fazendo uma questão de vivência prática, eu acho difícil os pais, já é uma evolução quererem levar para o psicólogo, às vezes uns têm muitas resistências, outros não, enfim. Agora também se posicionar em relação ao pedido de consulta, tem pais que não têm condições, e não é por serem incapazes, não é isso, mas a gente não tem essa cultura da psicologia, não tem essa cultura. Então, já tem que dar graças a Deus que o pai está levando o psicólogo, os pais estão levando a criança para o psicólogo. Já é uma vitória isso. Que bom, tomara que um dia chegue nesse ponto, mas no momento eu acho muito difícil isso. Aí vem o tema 4, brincar na atualidade do mundo digital. Então a experiência do brincar no set terapêutico parece hoje uma experiência particularmente subversiva, dadas as condições do brincar da infância atual. Mas por que subversiva? Ele subverte o sujeito da condição de mudez que a criança experimenta diante de sons e barulhos sem possibilidade de interlocução, na posição alienada diante dos comandos que lhe são impostos no jogo, sem que possa também decidir e do isolamento e distanciamento social e emocional cotidiano. Então esse novo brincar coloca a criança numa posição passiva, papel de espectador em vez de autora, que é diferente da psicanálise, só que a gente está falando de criança.
Então, a permanência dos bebês e das crianças com um olhar capturado diante das telas, além de manterem-se mais quietas, demandam menos atenção de seus pais, que em maior ou menor grau acabam por terceirizar a função de se fazer presente para os filhos, privando-os do contato interhumano, essencial para a estruturação psíquica e desenvolvimento global das crianças. Claro, hoje é muito comum a criança, em vez de estar ali dando atenção para a criança, toca no celular para a criança e ela se vira e ela fica quieta e é a melhor criança do mundo. Só que isso não é o melhor remédio. Então, aqui, ao se fazer emocionalmente ausente ou manter as crianças compulsivamente ocupadas de modo a neutralizar sua vivacidade e sua contribuição, o ambiente não está cumprindo os requisitos de ser suficientemente bom. Claro, está alienando a criança. Então, Jerusalinski observa que o uso cada vez mais precoce de aparelhos eletrônicos feitos pelos pais, a chamada chupeta eletrônica, mantendo-os capturados nestes, suspende as demandas necessárias implicadas nessa interação e põe em risco a organização simbólica dos pequenos. Isso é, as crianças não estão simbolizando. Claro, porque não tem os pais ali conversando, explicando o porquê de cada coisa. Simplesmente a criança se aliena ali, os pais deixam no canto e se vira. E aí, quem está simbolizando essa criança? Ou está trazendo simbologia? Ou significantes, significados, enfim. Quem está fazendo isso? A internet? Mas será que a internet realmente está fazendo? Porque os vídeos, coisas, jogos são tudo aleatório. E como é que fica a questão psíquica da criança? Isso há de se pensar. E aqui até fala um pequeno texto aqui, que o jogo é, pois, estreitamente associado ao aprendizado da linguagem, e não só no sentido de falar, mas no sentido do código de significância dos gestos e dos comportamentos. Lembrando que gestos e comportamentos também é uma fala. O conhecimento de si mesmo, do mundo que o rodeia e dos outros é mediante o jogo com objetos que a função simbólica continuamente alerta. No ser humano, constrói redes de analogia e de correspondência com a realidade concreta das experiências manipuladoras, corporais e mentais interindividuais. É o Didot. E aí o Winnicott ensina que o comportamento do ambiente afeta o desenvolvimento pessoal do indivíduo. O Winnicott, lembra que é Winnicott, a gente já falou que ele acreditava muito na questão do ambiente que influencia na questão da criança. Então a interação da criança com o meio ambiente tem significativa influência para o seu desenvolvimento emocional. É com a família que a criança estabelece as primeiras experiências de socialização. Então, e a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que os pais proporcionem momentos de passatempo criativo e desconectado para bebês e crianças, tendo em vista que os adultos, pai ou mãe, são modelos de referência para os filhos. Dessa forma, não somente o tempo de tela das crianças deve ter um limite e um propósito, mas também um dos pais. E além disso, estes devem brincar mais com os filhos, fazendo-se presentes em brincadeiras que incluem o olhar, o abraço e a companhia, a fim de construir uma relação de confiança. E para isso a televisão, os celulares e computadores não precisam estar ligados. Então aqui o texto está bem claro, né, pessoal? Não tem muito o que falar, não. Fica aí de reflexão para vocês. E é um fato que o brincar mediado pelas tecnologias, aí um parênteses, né, e fica de reflexão para vocês que já são pais, ou vão ser pais, ou vão ser terapeutas também. Então fica aí a reflexão. E é um fato que o brincar mediado pelas tecnologias, sem a presença do outro, ali o outro maiúsculo, perde a função simbólica. Então não tem algo vindo de fora. E o valor de representação. O jogo, a brincadeira e a fantasia participam e fundam a apropriação do mundo, do próprio corpo, da própria posição subjetiva. Então os jogos e brincadeiras, para cumprir essa função estruturante, dependem tanto da capacidade de possibilitar um espaço para criação e fantasia, quanto de um outro e de tudo que a relação com este e outro lhe proporciona. Contato físico, olho no olho, troca de palavras e sentimentos. Que isso o celular, tablet não proporciona. E aí, entrando no tema 5, no último tema, limites e possibilidades do atendimento remoto com a criança. Aí vem a questão do tratamento terapêutico através do online. Vamos ver o que o texto nos traz aqui. Se por um lado apontou-se anteriormente aspectos complicadores para o desenvolvimento infantil quanto à utilização de tecnologias, em detrimento do brincar,
né, em determinado brincar. Por outro, esse mesmo aparato tecnológico pode contribuir justamente para a saúde mental da criança. Então, o atendimento online foi a alternativa encontrada para garantir a continuidade do tratamento psicoterápico, principalmente nos casos em que não poderia ser interrompido, resguardando a necessidade de distanciamento social em decorrência da pandemia da Covid. Então, o recurso do atendimento remoto em psicologia, reconhecido e validado pelo Conselho Federal de Psicologia, precipitado pela pandemia da Covid-19, permitiu garantir, em muitos casos, a manutenção e a promoção de atendimentos psicológicos. É aquela coisa, já que não pode ir contra, une-se à tecnologia. Então, eu penso assim, claro, acabou se aliando e se viu que funciona também. Claro que ainda eu acredito que o tete-a-tete é melhor. Mas digamos que é o que minimiza toda essa questão da tecnologia, digamos, que está mudando muitos comportamentos aí de crianças e adultos, inclusive. Chegar num restaurante e tu vê as pessoas só olhando para a tela ali de cabeça baixa. As pessoas não se conversam mais, trocam uma palavra, mas olham para o celular de novo. É algo incrível, assim, mas enfim. Então, os meios são todas as mediações computacionais com acesso à internet, por meio de televisão a cabo, aparelhos telefônicos. Estava explicando o que são os meios aqui. Os meios são todas as mediações computacionais com acesso à internet, por meio de televisão a cabo, aparelhos telefônicos, aparelhos conjugados ou híbridos, ou qualquer outro modo de interação que possa vir a ser implementado. Isso é a resolução do Conselho Federal de Psicologia, enfim. E alguns aspectos merecem ser analisados frente à possibilidade e impossibilidades da utilização desse recurso para a psicoterapia infantil. Então, sempre é bom analisar antes da possibilidade. Recorrendo a Berlink, este refere-se ao método clínico como espaço percorrido a caminho da palavra representante do sofrimento. O autor traz a noção do método clínico como uma narrativa construída em conjunto pelo paciente e pelo analista para tratamento do sofrimento. Sabe-se que a prática da psicologia muitas vezes circunscreve-se independentemente de salas, paredes ou poltronas. Baliza-se pelo método clínico na perspectiva das ciências humanas, em que se vislumbra a compreensão dos fenômenos humanos, observando-se o paciente em sofrimento. Então quer dizer que a prática psicológica pode transcender a questão só do físico, por exemplo, ou da questão mais tradicional, pelo que está falando aqui. Então Figueiredo aponta que não são os móveis nem as paredes da sala que a convergem em uma sala de análise. Se faltar o enquadro interior do analista, trata-se da disposição do analista em sua dimensão ética, em sua capacidade de escuta. Então, o importante é a escuta do analista. O setting não é somente uma questão de regras ou normas a serem seguidas, mas de uma atitude mental do psicólogo. Então, o que vale aí é o profissional. O enquadre é concebido fundamentalmente como uma atitude ética, independentemente do enquadre físico que tiver ao redor. É necessário relembrar o aspecto sempre virtual da relação com o paciente. Há uma lente, uma perspectiva por parte do paciente que toma o psicólogo, estabelecendo o filtro da realidade mental da criança. Então é um plano de realidade simultaneamente real e fictício. Que ele está vendo, mas não está vendo. Não está concreto, mas está ali. Verdadeiro ilusório chamado por Winnicott de espaço potencial, que instala e sustenta o trabalho analítico. Então ele torna o espaço potencial, ele não deixa de ser uma coisa funcional, apesar de não ter o real ali. A consecução desse contexto de trabalho psíquico pelo meio remoto requer alguns cuidados quanto ao enquadre de trabalho. Então aqui ele vai explicar mais ou menos quando for o atendimento remoto. No atendimento remoto, a importância do contrato das sessões e do estabelecimento do set ganha um destaque especial. São aspectos fundamentais para a adequada adaptação do atendimento presencial para o meio remoto. Então tem que ter combinações ali. É fundamental que a família ou o responsável garanta à criança condições de sigilo para a sessão. Isso inclui em situações de atendimento individual que o paciente conte com o ambiente da casa em que se sinta à vontade e seguro. Tipo, não tem ninguém vendo o que a criança está falando, podendo permanecer sozinho durante a sessão, tendo a garantia de privacidade que o espaço terapêutico requer. Claro, como não tem uma garantia, tem que ter um acordo ali, não pode ter ninguém com a criança. O método utilizado ou os recursos técnicos utilizados serão adaptados de acordo com a abordagem teórica do profissional. Aí o profissional que vai adaptando
ao longo do tratamento. De qualquer forma, há que se considerar que os recursos lúdicos e gráficos da sala de atendimento presencial não poderão ser oferecidos, no caso de uma pandemia, por exemplo, que requer alguma adaptação, ou à distância também, se os pais preferem aquele terapeuta específico e às vezes moram em outro estado. Ou que nem eu fiz tratamento psicológico com uma terapeuta que morou no Chile. Morava em outra cidade, aqui na Grande Porto Alegre, e depois foi para o Chile. E continuou dando os tratamentos. Sugere-se que preferencialmente ela tenha ao próprio alcance papel, lápis, tinta, lápis de cor, massinha, bonecos, carrinhos, jogos, materiais que permitam a expressão da subjetividade. Então, os pais têm que garantir esse material perto da criança. E tanto a qualidade da internet como o bom posicionamento da câmera do equipamento para a realização das chamadas de vídeo devem garantir a visualização da atividade lúdica e a movimentação corporal da criança durante os atendimentos. Então, o terapeuta ele tem que estar vendo, ter uma visão ampla da criança ali fazendo as atividades. Confesso que eu acho que é um trabalho bem intenso, porque dependendo o objeto que a pessoa tem, o celular ou tablet, enfim, mas tem que ter essas garantias. Se tiver essas garantias, é para acontecer a terapia. Destaca-se uma limitação, porém não uma contraindicação. Só do atendimento remoto individual com crianças pequenas ou que têm um significativo comprometimento do desenvolvimento, pois são situações que vão implicar na necessidade da participação de um adulto responsável, recorrendo-se nesses casos ao atendimento conjunto, criança responsável, até para orientar ali a criança, enfim. Identifica-se também uma impossibilidade no uso do recurso remoto em casos de surto psíquico. Se a criança tiver um surto ali, não tem o que fazer. A criança está longe do terapeuta. Então, identifica-se também uma possibilidade no uso de recursos remotos. Em que se configura uma deflagrada desestrutura egóica, em que o recurso simbólico falhou, em que a transferência na palavra fracassou, precipitando-se uma ação psicomotora descontrolada, e nesses casos onde faltou recurso nas palavras como mediadoras da vivência, que se apresenta insuportável, faz-se necessária a presença física do psicólogo, e é onde pesa quando for remoto. Então, o trabalho de estrutura simbólica necessário para a reorganização do sujeito implica, nessas situações, também numa contenção, continência, que o corpo do psicólogo faz borda à esquise vivenciada pelo paciente. Aqui ele trouxe alguns termos que a gente já viu até na clínica em Binho. Então, aqui fala estrutura simbólica, tipo, simbolizar o que o sujeito está vivendo ali, que é importante. Aí fala a contenção continência, o psicólogo ou psicoterapeuta ser continente, receber a angústia da criança ali e saber suportar e não ter angústia junto com a criança. E faz borda, tipo, tá na borda ali a esquise, quando a criança está tendo surto. Que é a mesma coisa quando o bebê chora porque tá louco de fome. E aí ele acha que não vai receber o alimento. Então acredita-se que, para além da crise pandêmica da Covid, o atendimento psicológico online deverá permanecer como alternativa de atendimento, resguardando e ampliando possibilidades de recursos metodológicos. Então tem que ter essa garantia. E aí, pessoal, para finalizarmos aqui na prática, o que traz aqui? Vamos ver o que traz aqui para nós a prática. A compreensão do sintoma apresentado pela criança permite auxiliar no psicodiagnóstico feito pelo psicólogo. Então, a compreensão do sintoma apresentado pela criança. Então, ela permite auxiliar. Então, ela diz muita coisa do sintoma da criança. Uma melhor compreensão quanto à posição subjetiva da criança com relação a ela própria e ao lugar ocupado na parentalidade relacionado ao sintoma. Auxilia na avaliação ao mesmo tempo e que aponta o caminho psicoterapêutico. Então, tipo, te dá a diretriz ali, no momento que tu consegue identificar isso aí. O tratamento psicoterápico depende da correta direção de trabalho planejado. Então, primeiro tem que descobrir e depois saber para que direção vai. Ou seja, não há intervenção eficaz sem uma avaliação pertinente. Então, é importante avaliar muito bem primeiro. E com base na compreensão do sintoma, digo com relação à sua estrutura, não com relação aos aspectos fenomênicos, poderemos tomar medidas diferentes na condução do caso. Então, toda a problemática enfrentada na sociedade atual precisa ser pensada e refletida pela psicologia, que não é uma ciência isolada e recortada da realidade. Ela participa e se desenvolve, contribui para analisar contextos e muitas vezes projetar perspectivas futuras. Concomitante ao analisar,
o contexto atual do brincar ou a demandas impostas à psicoterapia infantil, podemos levantar uma discussão sobre possibilidades do comportamento futuro das crianças, as possibilidades de contribuição da psicologia e principalmente sobre aspectos éticos de indicação e recebimento de casos para psicoterapia infantil. A pandemia impulsionou o que já se despontava como uma tendência em crescimento no meio clínico, atendimento remoto. A necessidade de rever conceitualmente a correta transposição de fundamentos da psicoterapia infantil como o SETI, enquadre, sigilo, recurso lúdico, gráfico, etc., para o atendimento online torna-se imprescindível dada a urgência sanitária e crescente demanda pelo recurso. Claro, quando for uma coisa muito, por exemplo, uma pandemia. E aí aqui continua que o psicólogo precisa saber fazer acontecer à distância e o faz presencialmente. Ele também tem que saber fazer online, precisando adquirir o manejo do processo virtualmente. Então é um aprendizado aí para o terapeuta. E aqui termina, e finalizando ali é só um resumo do que foi visto. Então esse foi nosso estudo da segunda aula que eu tive de psicanálise da clínica com criança. Espero que vocês tenham tido um bom proveito aí, e qualquer dúvida coloquem aqui nos comentários, ou qualquer divergência, ou coisas que talvez eu não tenha dito que não está de acordo, enfim, né? E a ideia é todos nós aprendermos juntos aí. Certo, pessoal? Então, espero vocês na próxima. Valeu!